Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula do nosso curso de montagem e manutenção de computadores. Na aula anterior eu expliquei sobre as placas-mães. Nesta aula eu vou explicar para vocês como fazer a leitura de um diagrama em blocos e também vou mostrar para vocês uma parte do esquema elétrico. O que é o esquema elétrico, o que tem dentro de um esquema elétrico, quais conhecimentos você precisa ter para conseguir fazer a leitura e interpretação de um esquema elétrico. Então preste muita atenção, porque essa aula vai fazer com que vocês entendam melhor o funcionamento de uma placa-mãe, cada parte ali do diagrama em blocos, que eu tenho certeza que vocês vão entender perfeitamente, porque o diagrama em blocos ele é bem fácil de se fazer a leitura. O que se torna complicado e mais complexo é a parte do esquema elétrico, porque requer conhecimentos de eletrônica, de simbologia, de funcionamento dos componentes e de prática, ok? Então, vamos lá! Bom, pessoal, eu estou com um esquema elétrico de uma placa-mãe ASUS P5KPL-VM/SI e na primeira página deste esquema elétrico nós temos aqui o diagrama em blocos junto com o conteúdo de cada folha, né? Como nós podemos ver aqui do lado direito, esse esquema elétrico ele vai da folha 1 até a 48, então são 48 folhas o esquema elétrico dessa placa-mãe da ASUS completo. No vídeo anterior sobre placa-mãe, eu mostrei para vocês uma placa mais antiga que tem a ponte norte e ponte sul, e esse esquema elétrico vai dar para eu explicar isso para vocês. Então aqui, né, no esquema elétrico, nós temos na primeira folha o diagrama em blocos. Normalmente o diagrama em blocos ele vai estar aí na segunda, terceira folha. Entre as primeiras folhas você já vai ter acesso ao diagrama em blocos. O primeiro bloco que nós temos aqui é o bloco do processador, representa o processador, que é o Intel LGA 775, que é o socket, né, para Pentium 4 de 3.8 GHz. O socket, né, no caso o processador, ele vai se comunicar com a ponte norte. A ponte norte ela está caracterizada aqui com o Intel G31MCH. Ela pode estar com o nome de GMCH ou em alguns diagramas de blocos como MCH. E a ponte norte, lembra que eu falei para vocês que ela controla o vídeo? Olha só, nós temos aqui VGA, ela controla também os barramentos AGP ou PCI Express, no caso dessa placa-mãe esse modelo é uma PCI Express, e a memória também. Então a ponte norte, a VGA ponte norte, ela fica com processador, vídeo e memória. Essa placa aqui, ela tem dois barramentos de memória, dois canal A e B, que são DDR2, nas frequências de 667 e 800 MHz. E a ponte norte, ela também troca dados com a ponte sul. Então a ponte norte, ela é a BGA que mais trabalha aqui, porque ela se comunica com o processador, como vocês podem ver aqui, ó, as setas. Ela controla o vídeo, controla memória e ela troca dados com a ponte sul, que está com o nome de Intel ICH7. E a ponte sul, ela vai controlar os periféricos mais lentos da placa, que é o PCI Express de 1x, o chip de rede LAN, o chip de rede de áudio, os slot PCI, o PCI Bus 33 MHz, o Super I/O, e o Super I/O vai controlar a porta paralela, disquete, serial, teclado e mouse. A ponte norte controla aí o BIOS, as USB, IDE e SATA. Então no diagrama em blocos fica bem fácil você identificar a troca de dados e quem controla quem se comunica com quem. Bom pessoal, agora eu estou com um esquema elétrico da placa-mãe Gigabyte GA-H61M-DS2. Na aula anterior de placa-mãe eu mostrei para vocês uma Gigabyte GA-H61M-S1. Eu não encontrei exatamente o esquema elétrico com a referência dela, mas eu encontrei esse aqui que é bem parecido. Então aqui na primeira folha nós temos o que você vai encontrar em cada página. E esse esquema elétrico ele tem 30 folhas. O diagrama em blocos, como podemos ver, ele está na página 3 aqui, ó, 03 Block Diagram. Então vamos para a página 3, só colocar 3 e apertar o Enter. E aqui está o diagrama em blocos de uma placa-mãe mais recente, mais moderna. Nós temos aqui o processador LGA 1155
né, Intel, o socket. O bloco aqui do processador, ele vai controlar quem? O PCI Express 16X e as memórias, o canal A e canal B, que são dois slots de memória DDR3, ok? Ele troca dados com a PCH, e a PCH ela está fazendo o controle do que a ponte norte a sul praticamente fazia. Só que lógico, né? Algumas coisas foram mandadas para o processador, porque no esquema anterior o processador ele estava sozinho lá, e a ponte norte que controlava as memórias. Então a memória ela passou para o processador troca dados direto com a memória e isso torna a placa mais rápida. E tem placas mães que só tem uma PCH, que no caso o processador ele controla o vídeo também. No caso dessa placa mãe aqui da Gigabyte, a GA-H61M, ela está trocando o processador, ele se comunica com memória e o PCI Express 16X. Aí a PCH, que está representado aqui com H61, ela vai controlar aqui o vídeo, como vocês podem ver aqui, display RGB, os PCI Express de 1x, o chip de rede, as portas USB, o áudio, e aqui do lado direito os SATAs, o BIOS, o I/O, e o I/O vai controlar, né, a COM, LPT, que é as portas paralelas, serial, mouse, teclado. E o I/O ele vai controlar também o painel frontal e o CPU fan, que é o cooler do processador. Então, como vocês podem ver, a engenharia das novas placas-mães é em reduzir os componentes e fazer com que a placa fique mais rápida. Então, no anterior, como vocês podem ver aqui, o processador ele troca dados com a ponte norte. Então, quando o processador ele precisa trocar dados com a memória, a ponte norte ela está aqui como intermediário com o vídeo, então torna mais lento o processo. No caso dessa placa aqui, o processador já troca dados direto com as memórias sem precisar passar pela PCH ou pela ponte norte, enfim. Então, a PCH, as placas, né, que tem somente uma BGA, a PCH, vocês podem ver que no bloco do processador ele vai controlar memória ou vídeo, em muitos casos memória e vídeo. Nesse caso aqui está só as memórias, e se você utilizar uma placa de vídeo no barramento PCI Express 16X, o processador que vai ficar responsável. E a PCH ficou com os outros itens, ok? Então, voltando aqui na placa da ASUS, aqui nós temos o que vai encontrar nas outras folhas. Igual na página 3, nós temos a sequência de power, que é quando você liga a placa, né, o que cada item é inicializado. E aqui ele tem umas numerações. Vamos voltar aqui. Aí o que acontece? No esquema elétrico, eu ignoro as páginas do LGA 775, tá? Dos pinos do processador. Em alguns casos a MCH e a ICH, tá? Em alguns casos. E aí nós damos preferência mais para partes do circuito da placa-mãe que dá o defeito. Eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada. O esquema elétrico ele é bem complexo. Para você entender bem o esquema elétrico, você deve ter uma boa noção de eletrônica, né? Então você deve estudar eletrônica primeiro. Eu tenho um curso de eletrônica, entendendoeletronica.com.br, que eu fiz em parceria com o Erinaldo. No curso de eletrônica, nós vamos explicar a simbologia dos componentes eletrônicos. E você tendo uma noção da simbologia dos componentes eletrônicos, como cada componente eletrônico trabalha na placa, você vai ter uma facilidade maior para entender o esquema elétrico. Porém, o esquema elétrico ele leva um tempo, porque ele é bem complexo. Cada placa mãe, o esquema elétrico é de um jeito e tem aí a sua complexidade, ok? Como vocês podem ver, o esquema elétrico dessa placa aqui, que eu fui passando as folhas, aqui ó, a bateria, o jumper lá que faz o clear, e aqui nós temos todas as simbologias, ó, a simbologia do terra, a linha de mais B, aqui é o símbolo do diodo, aqui é resistor, aqui são capacitores de cerâmica, né? Então no esquema elétrico tem toda essa simbologia de um transistor MOSFET, um transistor bipolar, os símbolos dos capacitores de eletrolítico, que é diferente dos de cerâmica, né, SMD, o CIs, ó, o sinal que entra ou que sai de cada pino, o que cada um faz, as alimentação. Então nós temos tudo isso.
O esquema elétrico, quem usa muito é quem trabalha mais com conserto de notebook. A placa-mãe de desktop, você consegue fazer os consertos sem o esquema elétrico. Tem alguns casos que é mais complicado, que você não identifica o curto, ou você não identifica o componente que abriu, e aí você tem que correr para o esquema elétrico. Agora o notebook, a maioria dos notebooks, a parte de conserto é feita em cima do esquema elétrico, ok? Então, como eu falei, primeiro você estuda eletrônica, depois você parte aí para os outros cursos, que é conserto de placa-mãe, conserto de notebook, enfim. Lógico que você tem que ter essa noção básica desse curso gratuito, que é montagem e manutenção. Porque quando chegar lá na área de conserto, vai ser um conteúdo bem mais avançado e a gente não vai ficar explicando o que é uma placa-mãe, os tipos de soquete, como colocar memória, processador, montar, desmontar, formatar, instalar. Isso aí você já tem que saber de cor para partir para a área do conserto, ok? Bom, voltando aqui na placa da Gigabyte, ó, como vocês podem ver aqui, isso aqui é tudo o esquema elétrico do processador, na página 4, a 5 também, a 6 também. A página 7 é a memória. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vamos aumentar aqui. Então aqui eu tenho o primeiro slot da memória DDR3 e todos os sinais dos pinos que recebe. Aqui você consegue ver as alimentações também. A DDR3 é 1.5 volts. Vamos reduzir aqui. Na página 8 nós temos aí o segundo barramento. Vamos reduzir aqui. Na página 9 a PCH, esquema elétrico da PCH. O processador e PCH vão ser várias páginas, a representação do esquema elétrico. Aqui continuação da PCH e começa aqui a parte, tem uma parte aqui do circuito da bateria. Aqui é bem facinho de fazer a leitura, interpretar ele. E tem uma parte aqui que dá bastante problema, que é o diodo duplo. Então aqui nós temos a bateria, né, um lado terra, outro lado positivo, da bateria CR2032. Aqui nós temos um resistor. E aqui à frente nós temos um transistor que tem um diodo duplo. Tá? Dentro dele tem dois diodos, como vocês podem ver. Eles conduzem aqui a energia do anodo para o catodo. Esse de baixo, ele vai alimentar a linha da frente com a tensão da bateria e esse de cima com a tensão da fonte, tá? Dual underline PCH. Esse transistor diodo duplo, o que ele faz? Quando o computador está desligado, quem alimenta é a bateria, o CMOS. Quando você liga o computador, ele desativa a alimentação da bateria e joga a alimentação de 3 volts. Ou seja, a bateria ela só é usada quando a placa está desligada. Então, quando ele dá problema, a placa-mãe ela não grava as informações do BIOS. Você liga o computador, a data e hora está errada, e você arruma, desliga, quando você liga de novo fica errado e a pessoa fica trocando a bateria, sendo que o problema está aqui. Então você pode trocar, você pega de uma outra placa-mãe, sucata, retira e coloca aqui, ou você faz um jumper. Você pega aqui, ó, a tensão que vem da bateria e faz um jumper desse terminal para cá para frente, ó, do 1 para o 3, esse jumper. Aí a placa, quando ela estiver ligada e desligada, ela vai ser alimentada pela bateria. O problema é que a bateria não vai durar muito tempo, que ela vai ficar 24 horas alimentando o circuito. E o correto é ela alimentar só quando o computador está desligado, né? Quando ele perde a energia da fonte. Aqui nós temos outra parte, né, do esquema elétrico, tem parte da PCH, enfim. Aqui do slot PCI Express, você consegue ter as tensões aí dos pinos, né? De um lado é o A, que é a linha de cima, e a linha de baixo são os pinos B. Aqui dos PCI Express de 1x, aqui do I/O. O I/O ele é responsável por ligar, desligar a placa, fazer a função on e off. Né? Vocês viram lá o que ele controla, né? Controla o cooler do processador, teclado, mouse, né? Enfim, o I/O ele tem aí as suas funções, né? Nos meus cursos é explicar de forma mais detalhada para quem for fazer o conserto de placa, mas a gente faz uma análise aqui do Super I/O e como testar ele, né? Que ele recebe um sinal quando a placa está desligada e esse sinal que faz com que a placa ligue, né? Enfim, aqui
várias partes da placa, né, representada. Aqui algumas partes do monitoramento de hardware, a parte se o gabinete foi aberto, né, isso aqui a gente pode colocar no BIOS, o controle, tensões, né, de monitoramento, o sistema do cooler de alimentação e controle, o cooler do processador, e aqui embaixo o cooler, o Sysfan, né, que a gente instala aí no gabinete, usa a alimentação da placa-mãe. Aqui o BIOS. Essa placa-mãe, a diferença é que ela tem duas BIOS. Aquela outra placa-mãe, se vocês observarem, embaixo do BIOS ela tem ali os pontos de solda para você colocar uma segunda BIOS, né? E essas duas BIOS, elas são idênticas, elas têm ali o mesmo tamanho, porque se uma corromper, ela usa o software da outra. Então é bem interessante. Essas placas-mães da Gigabyte, que tem duas BIOS, se uma corrompe, a placa ela continua funcionando porque ela tem a outra. É como se fosse um backup. Aqui a parte dos painéis frontais, né, de HD LED, ó, Power LED, reset, as USB, o speaker. Aqui a parte do áudio. Aqui também outra parte do áudio. Aqui o CI de rede e USB. Aqui uma página das alimentações. Aqui as alimentações, né? Nós temos alimentação de 3 volts, 5 volts, da memória, conector da fonte, ATX, 24 pinos, né? Alimentação de cada um, e também funções de Power On, Power Good. Aqui são mais alimentações da placa. Aqui o PWM, lá do circuito do processador, que faz o chaveamento, né, dos transistores MOSFET. O PWM ele trabalha lá se comunicando com o gate. Aqui nós temos uma parte do V-Core, né? Como vocês podem ver, tem um FET de alta e 2 de baixa, aqueles FETs de 8 terminais, ó, 4 pinos são o dreno, 3 o source e 1 o gate. Aqui continuação, né, do circuito do V-Core, né, os canais. Aí nós temos lá os MOSFET de alta, baixa, nós temos capacitores de cerâmica, a bobina. E aqui a última folha do nosso esquema elétrico, que termina aí na página LPT. Então, pessoal, para vocês que estão fazendo o curso de montagem e manutenção de computadores, vocês viram um pouquinho aí de um esquema elétrico de uma placa-mãe. Eu fui bem rápido aqui, porque o nosso curso ele não é de esquema elétrico nem eletrônica. Isso aqui leva muito tempo para você estudar. Como eu falei, você tem que começar estudando eletrônica para depois você partir para a leitura e interpretação dos esquemas elétricos, mas eu consegui explicar para vocês a parte do diagrama em blocos, que é o que eu queria explicar, a diferença, né, de uma placa-mãe que tem aí as duas BGAs e as que tem somente uma. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula, como prometido, a explicação do diagrama em blocos, e eu mostrei um pouquinho do esquema elétrico bem por cima. Não fique assustado, tá? O esquema elétrico de início ele assusta muita gente, tem muitas pessoas que desistem de fazer a sua análise. Para começar, a dica que eu dou é estudar eletrônica. Depois que você estudar eletrônica, você vai pegar uma placa-mãe que você conhece, que você já está familiarizado com ela, e você vai pegar e fazer o download e vai imprimir o esquema elétrico. E você vai pegar essa placa e vai pegar o multímetro e vai olhar o esquema elétrico e vai começar a medir ali as tensões, né? Mas isso aí é mais voltado para quem vai fazer conserto, reparo de placas, para quem é um usuário mais avançado. Como vocês sabem, eu tenho os cursos, né, de conserto de placa-mãe, de desktop. O de notebook eu vou fazer a versão 2.0, já estou trabalhando em cima. Em breve vou estar fazendo um lançamento aqui no canal. Eu tenho aí o curso de eletrônica também, entre outros cursos que o André Cispe oferece, que tem os vídeos aqui com trailer, lançamento, todos nos canais, ok? Não vou ficar falando muito aqui de curso, porque já tem os vídeos, né? E quem quiser saber mais sobre os cursos, é só entrar na área de vídeos do canal André Cispe e dar uma olhada, começar a procurar, tem tudo aqui dentro do canal. Ou envia um e-mail para mim, andrecispe@hotmail, eu te respondo com a lista dos cursos. São 8 cursos que o André Cispe tem disponível, que vai enriquecer o seu conhecimento nessa área de consertos da informática, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido essa aula, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre processador cooler, e eu vou ensinar para vocês como colocar o processador corretamente na placa-mãe, um processador da AMD, um processador da Intel, e como fazer a limpeza dele e aplicar a pasta térmica, ok? Então, a próxima aula ela será muito interessante,
Eu estou muito empolgado para fazer essa aula e amanhã estarei postando aí esta aula, ok? Então, até amanhã, pessoal. Tchau, tchau!